1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 12 também. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Não será por isso também do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só corpo, onde estaria o corpo? Um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Te agradecemos porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Te agradecemos porque nós fomos inseridos no teu corpo. Muito obrigado por sermos participantes de quem tu és. Obrigada, Jesus, porque nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos em ti. Por isso nós te pedimos nessa noite que o teu Espírito fale ao nosso coração. Quebra toda a dureza do nosso espírito e do nosso coração, que sejamos quebrantados, avivados, lavados, purificados pela tua palavra, cheios do teu Espírito nessa noite. Obrigada porque o teu Espírito já tem falado conosco e nos conduzido à adoração, e por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos o corpo, unidos em Cristo. Mas nós não estamos apenas unidos em Cristo, nós estamos também unidos uns aos outros. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Um exemplo disso é o dedinho quando bate na quina da parede, não é? É um dedo quase insignificante, que a gente acha feio, que nasce uma unha esquisita, mas quando ele bate na quina, parece que o corpo inteiro sente dor. Porque ele faz parte do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe inutilidade do corpo. Nós estamos unidos a Cristo, mas também estamos unidos uns aos outros. E pertencer ao corpo fala de lugar, mas também fala de utilidade. Queridos, é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso fala de identidade, fala de serviço também para nós. E eu quero hoje trazer alguns exemplos de pessoas que contribuíram de uma forma tão linda com o reino de Deus. E talvez algumas delas aqui, você nunca nem ouviu falar dela. Algumas pessoas, às vezes, olham para o outro e falam assim, nossa, fulano tem um ministério tão lindo, mas parece que eu não sirvo para nada. E não existe isso no corpo. Não existe inutilidade no corpo. No texto que nós acabamos de ler, Paulo fala que Deus colocou cada membro no lugar que ele quis. Então, meu irmão, se Deus te chamou para ser orelha, não se preocupa porque você não enxerga como o olho. Porque tem algo para você fazer, um papel que é você quem vai desempenhar. E eu quero trazer alguns exemplos hoje, 5 exemplos na verdade,
de pessoas que pareciam que estavam assim, em segundo plano, em alguns acontecimentos bíblicos, e que foram pessoas, verdadeiros heróis da fé. Eu escutei uma frase essa semana, aliás, eu li, que fala assim que o anonimato costuma ser o berço de muitos heróis da fé. Por isso que o céu vai ser um lugar de tantas surpresas. Porque às vezes a gente acha que a grandeza está naquele que aparece, mas só Deus conhece qual é a função daquele órgão do corpo, como ele determinou. E o primeiro exemplo que eu quero trazer está em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. Então fica ligado aí, nós vamos ler bastante textos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Fica com a sua Bíblia aberta. Irmãos, a primeira pessoa que eu quero trazer hoje, Obadias, o mordomo. Qual lição que ele nos ensina? Se nós queremos ser úteis no corpo, nós precisamos ter coragem para agir, para fazer alguma coisa. Meus irmãos, o cenário era de filme de terror, porque Jezabel era uma bruxa e ela tinha chegado ao trono no meio do povo de Deus. E o intuito de Jezabel era calar a voz profética em Israel, porque profeta é oposição. E ela queria institucionalizar o culto a Baal, que era o Deus a quem ela servia. Então vocês imaginam que era um tempo de corrupção, um tempo de pecado, um tempo onde o povo de Deus estava verdadeiramente corrompido. Nesse cenário, se eu perguntasse aqui, nessa ocasião, se a gente falasse quem era um grande homem de Deus, Elias. Elias se destaca nesse contexto. Mas aí de repente, a gente vê Jezabel que estava fazendo um extermínio de profetas, tentando calar a voz de Deus. E enquanto o diabo entra nessa mulher para tentar destruir os profetas, o Espírito Santo conduz um homem para salvação e preservação da vida. Obadias, o mordomo. Obadias, ele era o responsável pela dispensa da casa de Acabe e de Jezabel. Ele não era um príncipe, ele não era um profeta, ele não era alguém da linhagem real, mas ele era um servo, um homem comum, que aparentemente ele temia pela própria vida. Nesse capítulo 18, quando Elias aparece, fala assim, avisa para Acabe que eu estou aqui, Obadias mostra que ele era um cara que tinha medo de morrer. Que ele fala assim, Elias, não faz isso comigo não, meu camarada, porque Acabe já te procurou em todo lugar, se eu falar que você está aqui e você não estiver, ele vai me matar. Então ele era um cara que temia pela vida dele. E ainda assim ele tem uma atitude fantástica nesse contexto tão terrível e tão difícil de agir. Sabe o que a gente aprende com Obadias? Que o medo ele vai aparecer. Ele vai acontecer às vezes. Se a gente ficar esperando, a gente nunca ter medo para fazer alguma coisa, eu sinto em te dizer, você nunca vai fazer nada. Porque o medo ele é uma realidade. Mas eu gosto tanto daquele versículo que fala, né? O amor lança fora todo medo. Não quer dizer que o medo não existiu e nem estava presente. Lança fora o medo está lá. Mas o que acontece? Existe uma força que é maior do que o medo, que tem poder de pegar ele e afastar, e tirar, e colocar para fora. Essa força é o poder de Deus que está na nossa vida, porque Deus é amor. O amor lança fora todo medo. Obadias era um homem comum na sua época, que temia pela própria vida. Mas quando Jezabel estava agindo, ele agiu também. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender nessa noite, porque às vezes a gente é covarde. Já pensou se ele olha assim e fala, ai meu Deus, a mulher está endemoniada, está matando todo mundo. Eu vou esconder para não sobrar para mim. Vou ficar quietinho no meu canto e não vou fazer nada. Porque se o profeta, que era a representação de Deus na terra, estava morrendo,
Ele ia falar, imagina eu que sou mordomo, o que essa mulher não vai fazer comigo? Mas ele não se intimidou. Enquanto Jezabel agia, ele atuava também. Querido, Deus quer usar você em situações de crise para que você não pare, para que o medo não te paralise, para que você tenha coragem de agir, assim como Obadias agiu. O que ele fez? Pegou 100 profetas, escondeu 50 em uma cova, 50 em outra. E é interessante que isso aqui aconteceu no mesmo período que Elias, do ministério de Elias. E eu não sei se vocês lembram, mas para Elias teve o iFood, né, de Jeová. Deus mandava 2 vezes por dia os meninos lá entregar para ele o alimento. E o negócio era tão chique que vinha por transporte aéreo, né? O nosso vem de moto dele vinha por transporte aéreo. Para Elias tinha esse recurso. Mas para os outros profetas, tinha um Obadias se arriscando para salvar aqueles que serviam ao Senhor. Gente, Obadias foi um herói. Sabe por quê? O tempo era de fome. Havia 3 anos e meio que não chovia. E naquela época a falta de chuva também era a falta de alimento, porque eles viviam de agricultura. E por que eu falo que ele foi um herói? Ele sustentou esses profetas. Ele não apenas os salvou no momento e deixou lá escondido. Ele colocou eles na caverna e se comprometeu a sustentá-los. Num tempo que a comida estava escassa. E eu te pergunto, você já alimentou crente? Mas não é só um, não. São 100. Olha a grandeza desse homem. E às vezes a gente lê o texto tão rápido, a gente não presta atenção nele. E sabe o que eu acho interessante? Olha como Deus faz. O mundo estava passando fome, eles estavam numa crise. Porém, tinha um lugar que tinha comida. Aonde? No palácio. Quem era o servo do palácio? Obadias. Sabe o que isso significa? Que você não está no lugar errado. Que Deus te coloca no lugar certo e na hora certa para ter coragem de agir da maneira correta. Querido, quem mais ia ter acesso à dispensa de Acabe e de Jezabel? Elias não tinha, os profetas não tinham, talvez as outras pessoas não tinham, mas Obadias tinha. E ele teve coragem de agir. E a primeira lição que nós precisamos aprender hoje, meu querido, não deixe o medo te paralisar. Assim como Obadias se levantou e agiu, eu quero dizer para você que você está no lugar certo, onde Deus quer te usar, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Às vezes você fala assim, Deus, já parou para pensar? O texto fala que ele temia muito a Deus. Já parou para pensar o que é uma pessoa muito temente a Deus conviver com Jezabel e Acabe? A gente ia falar, gente, eu quero distância desses endemoniados. Mas era lá que ele estava. E foi lá que ele foi útil no reino de Deus. Querido, vai existir situação onde não vai dar tempo da gente chamar a irmã Célia para fazer a oração forte. Não vai dar tempo de chamar o Ronaldo para expulsar o demônio. Mas se você estiver lá, aprenda com Obadias que é você que Deus quer usar naquele momento. Tem lugares que o pastor João não entra, mas é você que vai entrar. Então tenha coragem de ser um Obadias na sua geração. E não se deixe paralisar pelo medo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Para desempenharmos o nosso papel no corpo, é preciso ter disposição para agir, ainda que o momento seja de crise. Segundo personagem, está bem pertinho, 1 Reis capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, versículo 17 e 18. E fica com a sua Bíblia aberta, porque esse a gente vai ler um pouquinho mais. Todas as vezes que até o Luiz já me fez essa pergunta, tipo assim, chegar no céu, quem que é a primeira pessoa que você quer ver? Óbvio, depois de Jesus. Eu falei para ele, Micaías. Ele falou, não, mas você é muito esquisito. Eu falei, mas eu quero ver Micaías. Porque a história de Micaías termina no ar. E ele era um profeta, também contemporâneo de Elias e também contemporâneo de Obadias, que nós acabamos de falar. Vamos ler o texto? 1 Reis, capítulo 22, versículo 17 e 18. Aliás, vamos começar lendo o 7 para vocês entenderem melhor.
Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Ainda há. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. Queridos, no mesmo contexto, o mesmo rei, a mesma situação. Vejam vocês que Obadias estava escondido pelo anonimato. Elias tinha dado uma sumida de cena. Aliás, no capítulo anterior ele aparece. E Micaías estava numa situação pior do que a de Obadias, porque ele era um profeta, então pela mentalidade de Jezabel já era para ele estar morto, executado. E o rei já fala que odiava ele. Então era o odiado e o perseguido. Mas ele estava lá. E é interessante que Acabe, ele se uniu com o rei de Judá, porque nessa época o reino estava dividido. Eu vou tentar contextualizar vocês bem rapidamente para a gente não perder tempo. E esses dois reis resolveram se unir para lutar contra o rei da Síria. E nesse contexto, 400 profetas, olha só, não foi só Elias que enfrentou os profetas. Nesse contexto, 400 profetas, falsos profetas, começaram a profetizar na praça. E eles entusiasmaram. Teve um que fez um chifre, colocou na cabeça e falou assim: ó, com esse chifre aqui você vai destruir, pode ir que a vitória é sua. E todos os 400 falavam a mesma coisa: vai que a vitória é sua, a batalha já está ganha. E 400 profetizando. Não sei porque o rei de Judá, que era um rei temente ao Senhor, falou assim: mas não tem um profeta do Senhor para a gente consultar, não? Aí chega no texto que a gente leu. O rei fala: tem, mas eu odeio ele, porque toda vez que ele vai falar alguma coisa para mim, ele fala coisa ruim, não coisa boa. E aí, mandam chamar Micaías para profetizar também. E aí, quando chamam ele, eu acho interessante que falam assim para ele, olha, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo certinho. Versículo 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de cada um deles, e fala o bem. Versículo 14, Micaías responde: porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, é isso que eu vou falar. Sabe qual que é a lição que Micaías, o profeta, nos ensina? Que nós precisamos nos manter firmes na verdade. 400 homens profetizando bênção. Micaías chega lá. E é engraçado, eu vou contar para vocês o que acontece. Quando ele chega diante do rei, o rei pergunta para ele. Ele vira e fala assim: ah, pode ir que você vai ganhar. E o rei fala assim: Micaías, me fala a verdade. Parece que ele falou com tanto deboche que o rei não acreditou no que ele disse na primeira resposta. E ele fala assim: você quer a verdade? Eu vi Israel como ovelha que não tem pastor, dispersa no campo de batalha. Vai todo mundo quebrar a cara, isso na minha versão atualizada, né? Vai todo mundo quebrar a cara porque vocês vão perder. E o rei ficou indignado, falou: tá vendo? É isso aí que eu não gosto desse cara, ele só fala essas coisas pra mim. E aí, o profeta que tinha feito os chifres, que eu falei com vocês, que chamava Zedequias, quando escutou isso, ficou indignado e deu um soco na cara de Micaías, nessa ocasião. Detalhe que isso tudo aconteceu em praça pública, porque estava quase um carnaval, o povo profetizando e os dois reis se preparando para ir para a guerra. E aí, Zedequias vira para ele e fala assim: ô Micaías, de onde que o Espírito de Deus passou para sair de mim e ir até você? Olha o nível de convencimento do cara que estava com chifre. Isso já diz muita coisa, né? E olha só, ele fala isso para Micaías. E aí, Micaías fala assim: você vai descobrir naquele dia, quando você estiver desesperado, fugindo, de quarto em quarto, procurando um lugar para você esconder. E ele ainda fala mais: olha, o Senhor me mostrou que havia um conselho no céu. E ele fala de verdades espirituais que Deus revelou para ele. Fala assim:
E Deus permitiu que um espírito de engano estivesse na boca dos profetas, porque Deus já determinou o mal contra você, Acabe. Porque no capítulo anterior, Elias tinha dado uma palavra de que Acabe ia morrer, que Deus ia entrar com juízo contra a vida dele. Irmãos, às vezes é tão difícil se manter na verdade, não é? Nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo onde se levantam reis e autoridades que querem destruir a verdade. Um tempo onde falar a verdade pode ser criminalizado. Um tempo onde estão querendo calar a voz dos profetas do Senhor. E sabe qual é o mal da nossa geração? É que na nossa geração está sobrando Acabe e Jezabel, mas está faltando Micaías. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa noite que nesse lugar se levantarão aqueles que vão levantar a bandeira da verdade e não vão abrir mão dela, porque nós fomos libertos pela verdade, nós cremos na verdade e nós sabemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não importa quantos estão falando, se precisar, querido, seja você a oposição, mas não abra mão da verdade, não abra mão daquilo que o Senhor falou, não abra mão da palavra do Senhor. Ele foi humilhado, irmãos, por dizer a verdade. E sabe por que eu gosto da história de Micaías? No versículo 27 e 28 desse capítulo, olha só o que acontece. Versículo 26. Então disse o rei de Israel, isso é o rei Acabe, ok, irmãos? Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, colocai esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão da angústia e com a água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, depois de tudo isso que eu já falei com vocês, Micaías ainda diz, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Olha só, mesmo sendo ameaçado, Micaías não abre mão da verdade. E eu acho interessante que Acabe aqui, ele tenta definir onde e como Micaías estaria. Onde? Na cadeia. E como? Bebendo o pão da angústia e a água da amargura. Comendo o pão da angústia e bebendo a água da amargura. Sabe por quê? Porque ele falou a verdade. E a história de Micaías termina assim. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas sabe, Micaías pode ter até morrido defendendo a verdade. Mas uma coisa aconteceu. Essa foi a última vez que aqueles homens se encontraram. Porque durante a batalha, onde 400 profetas haviam profetizado vitória, o rei foi ferido e morreu sangrando no fundo de um carro. E ele nunca mais viu a face de Micaías. Talvez Micaías tenha morrido defendendo a verdade, porque o combinado do rei é que era para libertar ele apenas quando o rei voltasse. O rei nunca mais voltou. Não sabemos o que aconteceu. Entendeu por que quando chegar no céu é a primeira pessoa que eu quero ver? E aí termina-se assim a história de Acabe, mas a história de Micaías não. Sabe o que eu fico pensando? Quando a gente chegar no céu, quando ele chegou no céu, e alguém olhou para ele e falou assim, vinde benditos do meu Pai, porque lá embaixo te ofereceram o pão da angústia e a água da amargura, mas aqui em cima você foi fiel até a morte, eu tenho a coroa da vida para você, Micaías. Se mantenha firme na verdade, porque aqui na terra você pode ser assolado, mas enquanto Micaías recebeu do rei pão da angústia e água da amargura, lá no céu ele recebeu do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o banquete celestial, uma mesa posta diante dos inimigos. Meu querido, vale a pena, ainda que for preciso morrer pela verdade. Segunda coisa que nós aprendemos hoje, primeira coisa com Obadias, tenha coragem para agir. Segunda coisa com Micaías, não abra mão da verdade, lute por ela se for preciso, em nome de Jesus. E vamos seguir para o terceiro tópico. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento,
que tem uma pessoa que eu gosto muito do ministério dele também. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Todos encontraram? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. Esse João aqui é o Batista. E o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Versículo 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André, o apóstolo. Sabe o que André nos ensina? Se nós queremos desempenhar a nossa função, cumprir a nossa missão no corpo, nós precisamos aprender a conduzir as pessoas a Cristo. Olha só, André, ele era um homem de visão e percepção espiritual. Por quê? Antes de Jesus chamá-lo como discípulo, ele já era discípulo de João. E olha que interessante o que acontece. Quando João batiza Jesus, o próprio João Batista dá testemunho de Cristo. Ele fala: esse é aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E André estava acompanhando isso tudo. E depois que André escuta João Batista dando testemunho de Cristo, ele começa a seguir Jesus. E eu acho interessante que esse texto relata, se você ler o capítulo todo, você vai ver, que ele começou a seguir Jesus antes de Jesus chamar ele. André. E é um discípulo que a gente quase não escuta falar dele, não é? E olha que interessante. André segue Jesus e fala assim: Jesus, onde que o senhor fica? Onde o senhor mora? Jesus fala: vem ver. E aí ele vai mesmo e fica o dia com Jesus. E no dia seguinte, ele encontra Pedro e fala assim: meu irmão, nós achamos o que nós estávamos procurando. Vem cá que eu vou te levar a ele. E André apresenta Pedro a Jesus. E quando ele apresenta, nós acabamos de ler, Jesus fala: você chama Simão, mas agora você vai chamar Pedro, ou Cefas. O que eu acho interessante? Depois de tudo isso, vamos analisar uma coisa. André seguiu a Jesus primeiro. Ele reconheceu Jesus como Messias primeiro. Ele se aproximou, teve o primeiro contato com Cristo. Agora eu pergunto a vocês: quem eram os 3 discípulos íntimos de Cristo? Pedro, Tiago e João. Cadê o André, gente? Poxa vida! E eu fico pensando que nós não teríamos a maturidade de André. Porque quando Jesus contasse algum segredinho para ele, se fosse eu ia chegar: ô Ariel, o que falou aí com você? Qual que é o negócio? Porque ele não estava entre os 3 mais próximos. E ainda assim, André não desistiu do seu ministério. Por quê? Porque ele era um homem que conduzia pessoas a Cristo. Ele conduziu. Às vezes a gente só enxerga o Pedro, mas a gente esquece do André que pegou Pedro pela mão e levou Pedro até Cristo. Muitos de nós que estamos aqui hoje é porque Deus nos deu a graça de encontrarmos alguém como André. Alguém que num momento oportuno pegou na nossa mão e falou: olha, o caminho é aqui, o que a gente precisa está aqui, a solução para o seu problema está aqui. Muitos de nós estamos aqui hoje porque existiu um André na nossa vida e nos conduziu até Jesus. E eu acho interessante que ainda no Evangelho de João, no capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 20 a 22, olha que interessante. Só mais um fato para corroborar o que eu estou falando para vocês. Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor,
queríamos ver a Jesus. Versículo 22, presta atenção. Filipe foi dizê-lo a André. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Olha, gente, como que ele tinha o dom de conduzir as pessoas a Cristo. E esse era o ministério de André. E nós estamos precisando, nessa geração, de pessoas com essa disposição, ainda que elas não serão vistas, ainda que não haverá reconhecimento, ainda que não haverá aplausos, mas pessoas que pegam alguém pela mão e as conduzem até Cristo. Às vezes a gente só lembra do Pedro que andou sobre as águas, mas se não fosse por André, Pedro não tinha conhecido Jesus. Foi André que conduziu o irmão até Cristo. E detalhe que ganhar da família é mais difícil, não é? E ele conduz o irmão a Cristo. E para a gente concluir a história de André, sabe que até o fim da sua vida, André trabalhou para conduzir pessoas a Cristo. E no ano 70 depois de Cristo, a carreira desse nosso irmão aqui na terra é finalizada. Sabe por quê? Porque ele conduziu uma pessoa a Cristo. E o nome dela era Maximília. E ela era esposa de um governador romano. E o governador romano, tomado de ódio por ele, manda crucificar André. E quando André está diante desse homem, esse homem ameaça André com a crucificação. Sabe o que André responde para ele? Fala assim: olha, se eu temesse a cruz, eu jamais teria dedicado a minha vida a pregar a glória e a majestade da cruz de Cristo. Essa foi a resposta de André. Quem já ouviu falar da cruz de Santo André, que é um X? É por causa dele. Porque ele foi crucificado em uma cruz em formato de X. E quando André chega no lugar da sua crucificação, ele diz o seguinte: chego aqui com a consciência tranquila, cheio de alegria, pois eu, o discípulo daquele que foi cravado na cruz, poderei morrer crucificado. Quer desempenhar o seu papel no reino? Aprenda a conduzir pessoas a Cristo. Tenha disposição para conduzir pessoas a Cristo. Só que André, diferente de Jesus, André não foi cravado com pregos na cruz. Isso são fontes históricas, tá, irmãos? E tem 3 livros assim idôneos que contam como foi o martírio do apóstolo André. Ele não foi pregado, ele foi apenas amarrado, então ele demorou mais para morrer. Ele demorou 3 dias amarrado na cruz. E nesses 3 dias, enquanto ele tinha voz, ele proclamava quem era o caminho. Ele proclamava qual era o caminho. E ele terminou a sua carreira tornando Cristo conhecido. Está chegando um tempo que nós precisamos entender que o evangelho não é apenas sobre conhecer Jesus, é sobre fazê-lo também conhecido. Não é apenas para ter a certeza de que ele nos conhece, mas é necessário que haja no nosso coração o interesse de que outras pessoas também o conheçam. Que no nosso tempo se levantem pessoas dispostas, assim como André, a conduzirem pessoas a Cristo. E que seja liberado sobre nós coragem, paciência e amor, para que nós possamos fazer isso para a glória do Senhor Jesus. Quer desempenhar o seu papel no reino? Aprenda a conduzir pessoas a Cristo. De repente a gente fala assim: nossa, André foi um discípulo tão apagado, a gente nunca ouviu falar muita coisa dele. Mas olha só a carreira desse homem, como começou e como terminou, conduzindo pessoas a Cristo. Esse era o chamado de André. E ele foi alguém que concluiu o seu chamado. 4º exemplo que eu quero trazer hoje, 2 Timóteo 1:5. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Essa é uma carta do apóstolo Paulo para a pessoa que era mais querida para ele. Gente, Paulo não escondia o amor que ele tinha por Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide
e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Meu querido, você quer desempenhar o seu papel no reino, você quer honrar a sua missão no reino de Deus, no corpo de Cristo, seja um exemplo para a próxima geração. Meus irmãos, quem nos ensina isso? Lloyd e Eunice, que eram avó e mãe. Porque às vezes a gente acha que para fazer alguma coisa a gente tem que ser um profeta que revela o oculto e o escondido. E não. Deus quer te usar dentro da sua casa. E é isso que essas mulheres nos ensinam. Eunice, ela era uma judia. E ela era filha de Lloyd. Ela se casou com um grego e desse relacionamento nasceu Timóteo. Eles moravam na cidade de Listra, que era uma colônia judia na região da Galácia, que é onde existiam os Gálatas, que Paulo escreve para essa igreja também. E vejam vocês que uma época onde parecia que a mulher não tinha voz ativa alguma, onde a mulher não podia fazer nada, essas duas mulheres se uniram para cuidar desse menino Timóteo. E Lloyd provavelmente instruiu sua filha Eunice e as duas juntas instruíram o menino Timóteo. E Paulo, ele dá testemunho dessas irmãs no texto que a gente leu, falando que a fé delas é uma fé genuína e que foi transmitida para Timóteo. E ele está falando que é um menino que foi também instruído. Se a gente caminhar um pouquinho no capítulo 3 desse mesmo texto, no versículo 14 e 15, olha só. Tu guarda também. Espera aí que eu li o capítulo errado. 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo foi alguém que desde criança foi ensinado, foi criado no temor do Senhor. E cumpre-se na vida dele aquilo que a Bíblia fala, instrui o menino no caminho em que deve andar. E quem fez isso? A mãe e a avó. Meus irmãos, é muito importante a gente pensar que no nosso tempo o inimigo tem bombardeado as nossas crianças. O inimigo tem se levantado com tantas artimanhas contra as crianças. E onde é que nossas crianças vão encontrar armas contra os ataques de Satanás? Na palavra de Deus. É um tempo, a maior revolução que os cristãos podem fazer nos nossos dias, não é gritar, não é brigar, não é criar caso, é instruir as nossas crianças para a próxima geração, é ensinar os nossos filhos na palavra, a verdade que liberta, que salva, que restaura. Querido, a nossa maior contribuição como igreja para o futuro é criar filhos tementes a Deus. E esse é um grande desafio. É um grande desafio para nós. De repente, meu irmão, você tem um Timóteo em potencial dentro da sua casa. E será que alguém pode dar testemunho que esse menino, desde criança, sabe as sagradas letras? Você tem ensinado a palavra de Deus para o seu filho? Meus irmãos, Timóteo foi alguém, ele aparece primeiro no capítulo 16 de Atos. E a igreja dava testemunho de quem era Timóteo. Deixa eu te falar, a palavra de Deus, ela é frutífera. Aquilo que você semeia no coração do seu filho, Deus é poderoso para fazer multiplicar. Deus quer usar a nossa geração para ir aonde nós não fomos, para fazer aquilo que nós ainda não fizemos, para alcançar o que ainda não alcançamos. Mas é preciso que nós tenhamos compromisso em ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, assim como Timóteo foi instruído pela sua mãe e pela sua avó. Nós precisamos ensinar a Bíblia, a palavra de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos entender. Muitas vezes a gente vê os pais com uma preocupação enorme com onde que o filho vai estudar, qual a nota que ele está tirando. Isso também é importante, mas crie o seu filho para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque a palavra diz que quando ele é ensinado, ainda que for grande, ele não se desviará dele. Timóteo, ainda jovem, a igreja dava testemunho de quem ele era. E aí, Paulo encontra e leva ele na segunda viagem missionária. E depois dessa segunda viagem missionária, Timóteo, ele torna assim, o pastor auxiliar de Paulo.
E ele serviu arduamente no evangelho. E a carreira de Timóteo, ela terminou no ano 98 depois de Cristo. Timóteo, ele foi apedrejado na cidade de Éfeso, onde ele era bispo. Ele havia sido bispo lá por 15 anos. E sabe o quê? E sabe como ele morreu? Defendendo a verdade que ele aprendeu quando ele era menino. Porque um legado de fé, ele não morre. Então, se nós queremos cumprir o nosso papel no corpo de Cristo, nós precisamos ser um exemplo de fé para a próxima geração. Amém? Que o Senhor levante em nós ousadia para inspirarmos, para ensinarmos, para instruirmos a próxima geração. E eu quero ministrar que o avivamento que nós temos esperado, ele pode vir pelos nossos filhos. Talvez vai demorar ainda, mas a próxima geração pode vir com uma autoridade profética que nós ainda não temos. A próxima geração pode ser aquela que vai incendiar o mundo com o avivamento que é prometido para o nosso país. Aleluia! Precisamos instruir as nossas crianças. Lloyd e Eunice, duas irmãs, não profetizaram, não rodopiaram, a Bíblia não conta nada disso, mas ensinaram o menino a palavra. E ele foi um grande homem de Deus. E o legado de fé não morreu, porque nós estamos aqui hoje falando delas e de Timóteo. Amém? E para a gente terminar, queridos, o último exemplo que eu quero trazer. Também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Primeira Timóteo, capítulo 1. Versículo 16. A carta de 2 Timóteo é basicamente a carta de despedida de Paulo. É no final de 2 Timóteo que ele fala que ele já sabia que a morte dele estava muito perto e que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Então é quase que um testamento, uma carta de despedida. E no versículo 16 ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Qual que é a versão que fala aqui? Porque muitas vezes ele me deu ânimo. Recrear é trazer alegria, animar, assim como a outra versão. E ainda em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 19, Paulo falou outra vez: saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Irmãos, se você quer desempenhar o seu papel no reino e glorificar o nome do Senhor no corpo, aprenda a fortalecer os seus irmãos. Aprenda a cuidar dos seus irmãos. Seja um instrumento da graça maravilhosa do Senhor. Eu acho interessante que Onesíforo, ele era um irmão da igreja. E ele não era apóstolo. A gente não vê muita coisa a respeito dele. Não existe na Bíblia a epístola de Onesíforo, por exemplo. Porém, ele era um homem comum, mas com um coração extraordinário. Talvez se Paulo não tivesse escrito isso aqui, a gente nunca saberia o que Onesíforo fez. Mas imagina você, que um homem comum, num momento onde ser crente era assinar a sua sentença de morte. Quando Paulo precisava, ele não se envergonhou de procurar ele incansavelmente pelas ruas de Roma. Gente, um crente andar em Roma era perigosíssimo. Visitar Paulo, então, piorou. A chance de você ficar lá com ele era enorme. E Onesíforo não se importou com nada disso. E ele foi para consolar o coração de Paulo. Se você ler a carta de 2 Timóteo, você vai ver Paulo falando que ele se sentiu abandonado. Ele fala: fulano me abandonou, eu estava sozinho. Ele se sentiu abandonado. Paulo estava triste, Paulo estava desanimado. Muitas vezes ele se sentiu esquecido naquele momento, porque ele estava na prisão. E ele fala: Onesíforo não se envergonhou de mim. Muitas vezes a gente fala assim: eu não posso fazer nada. Pode fazer sim. É um irmão comum. E ele vai visitar Paulo. Sabe o que eu aprendo? Às vezes os que parecem gigantes na fé também precisam de suporte. Às vezes os que parecem indestrutíveis podem estar numa situação dessa.
Paulo fala, ele me reanimou, quer dizer que ele estava sem ânimo. Ele estava desanimado. E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Ninguém no Novo Testamento fez tanto pelo Evangelho como ele. E ele estava nessa situação. Mas houve um Onesíforo para visitá-lo. Deixa eu te falar, nos momentos de angústia, pode ser através de você que alguém vai entender que Deus não abandonou. Talvez vai ser através de mim ou de você que alguém vai pensar assim, Deus ainda se importa comigo. Deus ainda ouve a minha oração. Pode ser através da sua vida que alguém vai se sentir tocado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se nós acabamos de dizer que nós somos o corpo de Cristo, onde você toca, o amor de Cristo toca. Nós fazemos parte do corpo dele. E Onesíforo vai atrás de Paulo e o reanima. A gente não sabe o que aconteceu lá, mas o que a gente aprende com esse homem é que todo mundo pode fazer alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho dom, não tenho talento nenhum. A parábola dos talentos nos ensina duas coisas. Primeiro, pelo menos um todo mundo tem. Segundo, o Pai não vai cobrar, o Senhor não vai cobrar nada que Ele não tenha entregado antes. E a gente vê um Onesíforo fazendo tanta diferença no momento de dor. Querido, às vezes no momento de dor, uma ligação vale um tesouro. Às vezes no momento de dor, um abraço, uma palavra amiga faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Nós precisamos nos importar mais. Quando alguém sumir, liga para ele. Hoje todo mundo tem um WhatsApp, manda uma mensagem. Quando acontecer alguma coisa, meu irmão, estou orando por você. A gente não sabe quão precioso isso pode ser. Porque você não sabe o vale que aquela alma está passando. Você não sabe qual a prisão que aquela pessoa está vivendo. Eu acho que eu nunca contei isso, mas nós chegamos aqui nessa igreja em 1999. E nós estávamos destruídos, a nossa família estava destruída. Hoje é engraçado, meu pai está ali, isso não é muito comum. Nós tínhamos chegado aqui de um trabalho missionário muito desgastante. Porque a igreja estava acontecendo, a coisa estava fluindo, mas o pastor que apoiava aquela obra resolveu cancelar o apoio. Do nada. Sem se preocupar com as pessoas que estavam ali na igreja, que já era uma igreja grande, sem se importar conosco. Falar assim, nossa, é um pai que vai ficar 3 filhos sem o que fazer aqui. E meus pais escolheram não desistir da igreja. E eu vi o meu pai e a minha mãe indo trabalhar na lavoura de batatas para a igreja não fechar, para pagar aluguel da igreja, para pagar aluguel da nossa casa, para ajudar os irmãos. E isso foi um trabalho extremamente desgastante. Nós chegamos aqui muito mal, todos muito mal. E nós fomos tão bem acolhidos. Nós viemos a primeira vez aqui num domingo, né, mãe? Num culto de domingo. Na quarta-feira, nós recebemos 4 irmãos na nossa casa. O irmão Divino, que já está com o Senhor. A irmã Luísa, que está ali. O irmão Bida, que também já está com o Senhor. E a irmã Gleides. E eles foram na nossa casa e conversaram com a gente. E a gente não estava bem. Mas é tão bonito a gente pensar que aquela igreja onde os meus pais foram para a lavoura colher batata para ela não fechar, hoje, para a glória do Senhor, ela é a maior igreja evangélica da cidade. E eu já tive o privilégio de pregar lá várias vezes. Os pastores de lá são nossos amigos. E só que nós não estávamos bem, nós chegamos aqui muito mal. E a situação financeira, meu pai tinha sofrido um acidente. Além de tudo, ainda tem esse detalhe. E nós fomos acolhidos nessa igreja. Os irmãos nos abraçaram e a nossa situação financeira era péssima. E nós precisamos de cesta básica. E eu era aquela criança que prestava atenção em tudo e escutava. Eu não dormia, então aquelas conversas que os pais têm de madrugada, eu escutava tudo. E aí, eu sabia bem que o trem estava muito feio para o nosso lado. E eu pensei assim, poxa vida, nós vamos precisar de esmola da igreja. E eu fiquei triste, que eu falei, não, mas meu pai trabalhou, catando batata na terra para Deus, e agora nós vamos precisar da esmola da igreja. Foi o que ficou no meu coração. E nós éramos visitados todo mês, o pastor Ideci ia lá, mas tem uma pessoa em especial que eu quero honrar aqui, que foi um Onesíforo na nossa vida, que é o irmão José Pedro, lá da sede. Eu tenho um amor profundo por ele, porque ele ia lá levar a cesta básica para a gente. Eu já estou chorando aqui. Ele ia lá levar a cesta básica para a gente.
Gente, nós estávamos numa situação tão vulnerável, tão chateados, tão arrebentados, e ele chegava lá numa alegria, que parecia que ele estava indo ser arrebatado. Ele chegava lá, ele brincava com a gente, ele brincava com o cachorro, e ele abraçava, ele arrumava uma converseira, assim, uma alegria, e a casa inteira triste. E foram vários meses assim. E assim como Onesíforo, ele recreou o nosso coração. Ele não apenas sanava a nossa necessidade de comida naquele momento, mas de afeto, de amor. Não que nós não encontramos isso nos outros irmãos, como eu já mencionei, irmã Luísa e irmão Divino nos acolheram muito aqui também. Mas em especial ele, porque ele ia lá sempre. E ele tinha uma alegria de nos servir naquela situação. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensava, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos colocou num lugar onde existiam onesíforos. Olha só, hoje a nossa família inteira serve aqui. Meu pai pastoreia uma igreja no interior. E nós que estávamos todos pensando em não ser mais crentes, estamos aqui servindo nessa igreja. Eu, meu irmão, a minha irmã. E já temos o quê? A filha do meu irmão, a nossa outra geração já está aqui também. Porque nós encontramos um onesíforo no nosso caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus quer que você seja um onesíforo, com o nome mais bonitinho que você já tem. Mas Ele quer isso para nós. Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Que você pode contribuir muito. Você pode fazer muito. Você pode mudar histórias. Ainda que as pessoas não lembrem do seu nome. Ainda que talvez pareça que o anonimato vai te esconder. Existe alguém lá no céu que olha para nós. E que naquele dia vai falar assim: vinde benditos do meu Pai. Essa que é a nossa recompensa, queridos. Meu amado, você pode ser instrumento de Deus na terra. E é esse o nosso desejo. É isso que nós precisamos ansiar. Ser alguém que vai acolher o outro. Sermos como Obadias, que vai ter coragem de agir. Sermos como Micaías, que não vai abrir mão da verdade. Sermos como o discípulo André, que conduzia pessoas a Cristo. Ser como Lloyd e Eunice, um exemplo para essa geração. E sermos instrumento da graça do Senhor, assim como o Onesíforo. Fique de pé, queridos, vamos orar. Sabe uma coisa que a gente precisa aprender? Não existem coadjuvantes no reino. Às vezes a gente acha que é só o irmão fulano de tal que Deus chamou para alguma coisa. Que quem se destaca é só o irmão ciclano. Mas se você está no corpo, existe uma história que Deus quer que você viva. Existe um lugar, assim como Obadias, que é só você que vai estar. Existe uma atitude que é só você que pode tomar. Às vezes a gente acha que Deus olha para nós como massa, mas o Senhor nos enxerga como indivíduos. Existe, querido, um propósito de Deus para a sua vida. Você não está aqui por acaso. E hoje é noite de nós levantarmos os nossos olhos ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aquilo que o Senhor determinou para que eu faça, eu quero fazer. Aquilo que o Senhor determinou que eu vou viver, eu quero viver. Querido, existe um projeto de Deus que é para ser executado em você e por ninguém mais. Existem segredos que o Senhor quer revelar somente para você e não para o outro. Para de olhar para o que o outro está fazendo e se atente para o seu lugar como corpo, o seu lugar como servo de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Há uma história de Deus, querido, que é só você que vai viver. Senhor, Tu és aquele que sonda o nosso coração. O Senhor é aquele que conhece-nos como ninguém. Eu te peço que seja ativado no mundo espiritual nessa noite propósitos do Senhor nesse lugar. Que haja um liberar, Senhor, de direcionamento nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor é quem nos conduz à Tua vontade perfeita. E eu te peço nessa noite que se levantem Obadias nesse lugar. Que se levantem Micaías nesse lugar. Que se levantem discípulos como André nesse lugar. Que hajam mães aqui como
como Lloyd e Eunice, que vão consolidar no coração dos seus filhos uma fé sólida e inabalável. Em nome de Jesus, que hajam mais onesíforos no nosso meio, pessoas dispostas a cuidar, pessoas dispostas a acompanhar. Senhor, nós ministramos que o corpo vai crescer e vai ser sólido, porque nós, como membros, vamos ser membros uns dos outros e vamos desempenhar o nosso papel, porque o nosso desejo é que o reino cresça, que o reino se expanda, que o Senhor seja conhecido em nós, por nós e através de nós. Que cada um aqui nessa noite seja revestido pelo Espírito Santo de Deus para ser uma testemunha fiel do Senhor. Que haja agentes do reino infiltrados nas escolas, nos trabalhos aqui, na sociedade. Nós levantaremos a tua bandeira e clamaremos: venha o teu reino. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Esse é o nosso desejo, Senhor. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. E então faça dessa canção a sua oração nessa noite, querido. Usa-me, Senhor. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me seja cheio nessa noite. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Esse é o nosso desejo nessa noite, Jesus. Sabe, querido, uma coisa que eu tenho aprendido do Senhor: não é fácil ser ferramenta dele, não é. Mas sabe uma coisa que acontece com a ferramenta? Toda vez que ela é utilizada, ela é tocada de uma forma tão profunda por aquele que está fazendo a obra. Porque uma ferramenta, quando ela está sendo utilizada, ela não está em outro lugar, senão naquele que está trabalhando. Você
é essa pessoa que o Senhor quer usar de uma forma sobrenatural. Ainda que não pareça, ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que você seja aquele de onde ninguém espera nada, Deus é um Deus que surpreende quando Ele revela quem você é. Deus tem um projeto sobrenatural para a sua vida. Não pensa que você está no lugar errado. Deus te colocou no lugar certo para você cumprir o projeto do Senhor. E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Nós vamos alcançar o que o Senhor determinou para nós. Aleluia. Você pode cantar mais uma vez, apenas as vozes, e dizer para Ele: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Aleluia. E usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Como Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluias. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? Irmãos, nós estamos finalizando já. Vem cá, pastor Zezinho. Pastor Zezinho vai dar a bênção apostólica para nós. Antes de nós finalizarmos, irmãos, tudo que a Stefane falou, eu sou fruto disso, querido. Sou fruto de um dia que uma pessoa orou pela minha vida. Eu quero apenas 3 minutinhos. Nós vamos passar para o nosso pastor, ele vai finalizar. Eu posso dizer, irmãos, que eu sou um milagre de Deus. Eu me converti, eu posso dizer que eu me converti na igreja Maranata, mas eu era da igreja Assembleia de Deus. E eu cheguei na igreja destruído. Pensa num homem que estava destruído, acabado. Era eu. Eu acho que eu não conseguia nem olhar, irmãos. Depressivo, cheio de problemas. Eu tive uma família. Ai, Deus. O irmão Tarcísio, ele já morreu, sabe, irmãos? Ele era o diácono da igreja. Irmão Zezinho, ele e a família dele me carregou. Eles oravam por mim, irmão Bruna. Eles choravam por mim. Eles me conduziram, irmãos. Eles me ensinaram o que era temer ao Senhor. E me levaram, me mostraram um caminho tão maravilhoso que era servir o Senhor. E eu me lembro que eu fui para Divinópolis, no Manaim, que a igreja tem. E eu fui poderosamente, sabe, irmãos, abençoado naquele lugar. E Deus, Ele me transformou, irmão, a minha vida.
De 5 irmãos, eu sou o único que sou crente na minha casa. E o meu irmão mais velho, o dia que ele viu eu pegando a minha Bíblia, indo para a igreja Maranata, ele virou para minha mãe e falou para minha mãe assim: isso aí é só uns dias, daqui uns dias está no mundo. Tem 25 anos, irmãos, que eu estou aqui. Tem 25 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu não tenho palavras, irmãos, para agradecer o que o Senhor fez pela minha vida. Hoje, tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, como a Estefânia falou, nós temos que honrar, irmãos. Nós temos que agradecer ao Senhor do que Ele tem feito. E caminhar, e alcançar mais pessoas que estão na mesma situação que eu estive, ou pior. A Estefânia contou aqui da família dela, né? Cada um vive uma situação tão difícil, mas nós temos um Deus que é poderoso, amém? Que o Senhor te abençoe, Estefânia. Que palavra maravilhosa, falou muito ao meu coração. Pastor Zezinho. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, irmãos. História se escreve, né? Cada um está escrevendo sua história. E nessa história aí, nós encontramos com Cristo de uma forma maravilhosa. Sabe você que você tem um Deus que Ele nunca te desampara, nunca. O problema não é de lá para cá, é daqui para lá, né? O problema é o ser humano com Deus, mas Deus conosco é maravilhoso. E nós estamos orando, encerrando. Eu queria dar só um pequeno testemunho desse período aí. Você assenta um minutinho, você me aguenta? Não garanto vocês que eu não passo mais de 3 minutos. Nesse período, irmãos, eu estava paralítico. Eu tenho carteira de deficientes físicos. Era o acidente que ela falou. E eu estava andando na muleta. Aí eu falei assim, ó. E o problema é que pouca encrenca é bobagem. Tem que vir bastante para você saber de quem você crê. E nesse período me veio depressão na minha vida. Eu passei 90 dias sem dormir de noite, com os olhos estralados assim. Os olhos já é grande, estralava os olhos e passava noites e noites acordado. 90 dias, todo mundo roncando. Falei, Deus colocou no meu coração, falei, ó, você quer saber, eu não estou dormindo de noite mesmo, eu vou fazer uma campanha de oração lá naquele monte lá. Todo dia eu levantava, e a campanha Deus colocou no meu coração era de 11 horas até por diante. Não tinha um horário definido, mas e um dia eu subi para lá na muleta e um cachorro que eu tinha, todo mundo que lembra dele, do cachorro, Diquinho, né? Meu cachorro, todo mundo conhecia meu cachorro. Ele tinha uns probleminha na vida, mas é o problema dele, não vou contar o negócio dele, não, vou contar o meu. Mas tudo é testemunho, mano. É que tinha um camarada que, você conhece ele, o Agripino, um que anda bêbado aí, o pedreiro, excelente, eu gosto muito do Agripino. E ele fala assim, não tem chumbinho que mata aquele cachorro seu. Eu falei, porque ele é crente, ele vai para o monte, mas o cachorro mordia a canela dele, porque ele andava bêbado, né? Andava secando assim, ó. O cachorro vai achar que está sapateando para ele ali na canela dele, crau. E ele pelejou para matar ele muitas vezes. Eu e esse cachorro fomos fazer a campanha de oração. E a gente está lá orando. Um dia, o propósito era de 100 horas de oração. Mas um dia eu encontrei com Jesus lá. Esse dia foi mudança de tudo na minha vida. Eu estava indo embora, cheio da graça de Deus, e eu lá ia saindo assim, aí Deus me chama de Zezinho. Eu escuto, estou dirigindo Zezinho, cuidado, Zezinho, é meu. Sozinho nessas estradas, nessas BR aí. E um dia eu escutei a voz, Zezinho, chama Jesus, conta para ele a sua história. Depois de 3 horas de oração, Deus falou isso comigo. Eu falei, 3 horas que eu estou aqui, agora só fala para mim chamar para Jesus.
Mas eu falei, Senhor, eu estou aqui já, né? Eu queria contar para o Senhor a minha história que está escrevendo. Essa história que destruiu muita coisa lá em casa, na minha vida, na minha esposa, meus filhos. Aí, vem para me ouvir, para o Senhor me ouvir minha voz. Irmão, Deus está nessas coisinhas simples assim, sabe? Irmão, era mês de um frio, junho, e um capim seco. E eu escutei as pisadas no capim. E chegou, eu estava sentado num barranquinho, semelhante a isso aqui, uma escadinha. Aí eu vi o Zezinho, sai daí, manda, fala com ele para sentar. E eu levantei e sentei num pau seco que tinha lá. E falei, Senhor Jesus, senta aqui. Eu escutei o capim mexeu e sentou. Mas não vi nada não. Eu passei a mão para ver se eu achava. Aí eu falei com ele, Senhor, o Senhor está vendo minha história? Aí aquele que ele sentou. Aí o Zezinho desapareceu. Aí esse dia eu levantei, quando eu olhei, eu voltei em si. Eu tive um arrebatamento, somente com a presença de Jesus. Aí eu peguei e falei assim, Senhor Jesus. Aí eu voltei, o sol estava quente. E eu ia assim, falei, cadê Jesus? Eu não falei com ele. Eu vou deixar para amanhã, viu Jesus? Amanhã nós acabamos o papo, vou embora. Senão o povo acha que eu morri. Ali, ó, na rua dos Pioneiros, ali, ó, naquele alto lá. Só que tudo mudou na minha vida, irmão. Irmãos, só se encontrar com Jesus, Ele muda a sua história. Muda. Ele muda de novo. Amém. Vou só deixar isso aqui, irmão, que a hora já esgotou. Vamos, eu não quero comprometer. Vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor que muda a história de cada um. O Senhor ajuda a escrever a sua história. Muitas vezes é no meio das tormentas, como Obadias, mas a história ficou escrita. Eu não sei se você está passando por caminhos difíceis, torturosos, mas sabe que nestas horas você tem um aliado que conhece todos os caminhos do sucesso. Ele fará você triunfar no meio desses caminhos. Ele é o Senhor que faz todas as coisas e jamais Ele te abandonou. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero apresentar ainda a cada um, Senhor, que tem andado por méritos da dificuldade nessa vida, mas que o Senhor possa estar interferindo na vida de cada um. Eu apresento, Senhor, a vida de cada um nesta noite. E, Senhor, nesta noite nós estamos encerrando, não o culto, a reunião, Senhor, mas que esse culto continua no coração de cada um, na presença do Senhor. Estas mensagens poderosas que muda a direção e que revela quem somos nós, continua na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos. E que o amor do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um desde já, para sempre. Em nome de Jesus. E as palmas com glória a Deus e aleluia para o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.